Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar agora a quarta e última sessão do Formação Sociohistórica do Nordeste. Hoje contamos com a presença do professor Dênio Azevedo, que é graduado em História pela UFES, mestre em Ciências Sociais pela UFES e doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, também da UFES. Atualmente, o professor Dênio, ele é professor adjunto do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares. Além de ser professor, colaborador do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Gestão de Turismo do IFES. Também um pesquisador do Grupo de Pesquisa em Antropologia e Turismo. Hoje o professor Dênio vai falar um pouco com a gente sobre a importância do turismo na disseminação das identidades e de culturas da região do Nordeste. Professor Dênio, pode ficar à vontade. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo o convite feito. E, para mim, é extremamente importante, interessante o diálogo com vocês. E falar de um tema que é caro, que é o tema do turismo e o tema do lazer. Então, são pouquíssimas pessoas que desenvolvem estudos sobre turismo, história do lazer, em Sergipe, e ela tem uma outra realidade já em outras partes do Brasil. Então, eu fiz aqui, na verdade, quase que uma apresentação, ao invés de focar em um tema específico, a minha ideia é, na verdade, apresentar um grande guarda-chuva, e nesse guarda-chuva, quem sabe eu possa fisgar alguém aí, né, que se interesse pela história do turismo aqui no estado de Sergipe. Ou seja, a gente vai fazer uma grande viagem aí, é uma coisa que dificilmente alguém faz hoje, que é eu vou chamar aqui de uma longa história, tá? Mas só para mostrar para vocês a perspectiva de possibilidades de estudos, tá? Bom, como foi colocado, né, eu sou professor da UFES, estou vinculado ao Departamento de Turismo. Lá no Departamento de Turismo, sou professor da disciplina de História de Sergipe, e é uma disciplina do primeiro período dentro do departamento. E eu trabalho com turismo como tema de estudo desde 2003. Então, tem 17 anos trabalhando com turismo como objeto de estudo. Tem um projeto chamado Sergipanidades. Esse projeto ele existe desde 2013 na Universidade Federal de Sergipe. É um projeto de extensão. Esse projeto ele trabalha com a questão da identidade sergipana, e a gente começou com uma mesa redonda para discutir a questão da identidade sergipana, chamando intelectuais que tinham discutido o tema, e depois a gente saiu dos muros da universidade, né? Fizemos sergipanidades em escolas do estado, do município, levamos o projeto Sergipanidades para o Arquivo Público do estado, levamos para o Museu da Gente Sergipana já há 2 anos, e no ano passado levamos para a praça, lá no centro da cidade, para a Praça General Valadão, e fizemos um Sergipanidades lá no Ocupe a Praça. Foi muito interessante, né? E discutindo essa questão das identidades, da identidade sergipana, trabalhando um pouco da cultura, da literatura, das culturas populares, da história, da geografia, e aí a gente vai trabalhando um pouco com isso, né? Sou professor do mestrado em culturas populares da UFES, que aqueles que se interessarem pelo tema também é um belo caminho para que o historiador possa continuar seus estudos, estudante de história, né? Fazer o mestrado lá. E a gente tem um grupo de pesquisa, né? No momento eu estou como vice-líder do grupo, que é o Antropologia do Turismo, e participo de um grupo nacional também, que é o grupo do História e Memória do Turismo Brasileiro. E desse grupo, na UFES, tem a professora Janaína, também é professora aí do Departamento de História, que também participa desse grupo, tá? Bom, o tema em si é um tema que foi o meu projeto inicial do doutorado. A minha ideia
era pegar o livro do Val Muniz Albuquerque Júnior, né, Invenção do Nordeste. Depois que eu tive a oportunidade de ler o livro, de conhecer o Durval e trocar algumas informações com ele, eu percebia que o livro dele tinha uma pequena parte destinada à promoção turística. E aí eu vi ali uma possibilidade de reescrever, né, de perceber o quanto a imagem do Nordeste ela é diversificada e o quanto o turista desconstruiu, o turismo desconstruiu essa imagem estereotipada do Nordeste da migração, da seca, do misticismo, da fome. E a ideia foi essa, né? Dificilmente no turismo, apesar de que hoje a gente fala em turismo dark, em outras práticas de turismo, até um turismo macabro sendo praticado aí pelo mundo, mas dificilmente no turismo você trabalha com imagens que não representem uma imagem positiva da localidade, né? Existe, inclusive, um conceito que o turismo é um negócio da felicidade. Bom, mas o turismo também é um objeto de estudo da história, né? E para entender o turismo, você tem que entender primeiro a modernidade. O turismo é um fenômeno moderno. E você vai ter que entender uma relação que pode ser pautada pelos direitos trabalhistas, pela luta pelo tempo livre, por férias, por culto ao lazer, direito ao ócio, e isso vai estar localizado nessa relação pós-revolução industrial, trabalho nas fábricas, ascensão da burguesia. Então, a partir do momento que o trabalhador ele passa a ter a garantia do salário e do seu tempo de descanso, você começa a perceber a expansão de uma coisa que era chamada de turismo, mas que era praticada apenas pela nobreza, que acabava percorrendo a Europa, principalmente nos vagões dos trens, ou através de embarcações, faziam visitas às pirâmides do Egito, iam conhecer as muralhas romanas, do Império Romano, iam à Grécia. Então, geralmente, é alguma coisa muito vinculada, no primeiro momento, ao que vai ser chamado de turismo cultural. E depois uma relação muito próxima com águas, com a saúde, a ideia de que os banhos curavam, que areias, existiam praias com areias medicinais, mas isso muito vinculado a grupos sociais super favorecidos, né? Pessoas ou proprietárias de terra, ou proprietários dos meios de produção em si, né? Fábricas e coisas do tipo. Aí surge o termo de indústria do turismo, né? É um termo que é utilizado até hoje, a ideia de indústria sem chaminés, e esse termo ele é pensado pelos economistas, né? E a gente percebe que quando eu penso no turismo só como indústria, eu considero que é um tanto quanto um reducionismo no olhar. Depois vem os sociólogos, os antropólogos, os cientistas sociais e humanos, e entendem o turismo como fenômeno social e cultural. Aí já tem um olhar muito mais amplo, mas eu percebo que esses primeiros cientistas sociais eles esqueceram da economia, eles esqueceram do lucro, eles esqueceram que o turismo estava inserido numa realidade de mercado. E daí a minha proposta é entender o turismo a partir dos mais diferentes olhares. Na verdade, eu procuro entender tudo a partir desse olhar múltiplo. E o melhor conceito de turismo que se tem é que o turismo é um deslocamento programado, e aí você tem as inúmeras possibilidades de estudar o planejamento, a gestão, a pré-viagem, o próprio deslocamento, né, o processo, a pós-viagem, a promoção, o marketing, né, que é muito maior do que a promoção, os impactos causados na natureza, os impactos causados nas comunidades, a inserção, a exploração de atores sociais diversos. Então, são inúmeras possibilidades, né? O turismo é um campo multifacetado. Bom, aí a gente vem um crescimento, também só vai ser entendido se vocês entenderem que a gente vai ter ampliação do número de estradas de ferro, das ferrovias, a gente vai ter uma ampliação do número de estradas de rodovias, a gente vai ter uma maior popularização, entre aspas, do automóvel, a criação dos carros de passeio,
a gente vai ter o surgimento dos aviões com fins de transportes domésticos, e não só militares ou comerciais. E aí você vai tendo um crescimento significativo. E o turismo hoje, né, hoje, você tem cidades que ele representa 85% do PIB, né, da economia local. Então, cidades que tiveram que se reinventar drasticamente agora durante a pandemia. E esse processo de massificação acabou gerando uma série de discussões, de debates. Hoje, por exemplo, se debate o direito à cidade, né, onde o turista chega, muitas vezes há uma especulação imobiliária muito grande, as pessoas não conseguem frequentar os mesmos espaços, há um encarecimento dos preços dos produtos, porque são produtos feitos para turistas, bom, é uma série de coisas. E aí, como dentro do mercado, houve também uma segmentação do turismo, então vocês podem encontrar coisas como ecoturismo, turismo criativo, turismo de eventos, turismo de negócios, e aí você tem uma série de segmentações do turismo. Aí você percebe uma discussão de que, com o próprio processo de globalização e a ideia de um marketing muito mais organizado, e nesse processo de globalização, a ideia é que o mundo ia ficar um todo muito igual. Então, você teria condições de se hospedar numa rede de hotel, que é igual em todo mundo, de comer McDonald's ou Pizza Hut em todo mundo. E aí perceber esse movimento contrário, né, que é um movimento exatamente de buscar nas cidades o que elas tinham de específico. E algumas cidades que perceberam que não tinham nada de específico, elas se inventaram, elas criaram. Então, é quase como uma invenção das tradições lá do Robin Ball, né? Então, no turismo, aquilo aconteceu perfeitamente, né? E aí as pessoas começaram a utilizar termos como específicos, tradicionais, autênticos, né? Para vender os destinos. E gera isso uma concorrência entre as cidades, né? Que é chamada de concorrência entre as cidades. E nessa questão, eu preciso gerar no outro a necessidade de deslocamento, né? Se tudo é igual, por que eu vou sair de casa? Então, eu vou buscar o que eu não tenho, teoricamente, né? Eu vou buscar algo que me enche os olhos, algo que... E aí seria uma pergunta sociológica mesmo, né? Se você tivesse tempo e dinheiro hoje e pudesse deslocar, para onde você iria? Por quê? Né? Quais são as suas justificativas? Essas justificativas são as suas motivações. Você pode dizer que quer visitar um familiar, um amigo, você pode dizer que quer ir à praia, você pode dizer que quer subir uma montanha, você pode dizer várias coisas. Até visitar um cemitério, né? E no cemitério é um belíssimo atrativo turístico. Depende muito de como o cemitério é trabalhado, se ele tem uma infraestrutura turística, se tem um mapa, quais são as obras de arte existentes no cemitério, quais as pessoas que ali estão, se existe uma interpretação mesmo patrimonial do próprio cemitério. Então, isso é um outro tema. Vamos passar aí, por favor. Bom, e aí você tem uma série de anúncios, né? E essa é uma parte que eu gosto muito de trabalhar. Tanto eu gosto de trabalhar com jornais, eu gosto muito de ter o jornal como fonte histórica. E o nosso trabalho em Sergipe, graças ao projeto de digitalização dos jornais do Instituto Histórico, fica um trabalho bem mais facilitado, né? Porque você pode ter acesso a esses jornais na sua casa, já que esses jornais estão digitalizados, né? E gosto muito de recolher materiais promocionais no turismo. Esses materiais promocionais, eles dizem muito, né? Eles falam muito. E há um grande problema, né? Se na história a gente já reclama da situação dos nossos arquivos, você imagina o que é um arquivo de uma Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo, de uma INCETUR, de uma empresa sergipana de turismo, ou até mesmo a Secretaria do Ministério do Turismo ou da Embratur. Não existe uma organização específica para tal. E aí o trabalho do historiador é um trabalho de buscar no lixo mesmo, né? Várias vezes eu entrei em muitas lixeiras que eram chamadas de depósito, ou o famoso arquivo morto, ou a salinha da bagunça, né? E eu ia lá, toda vez que a secretaria vai mudar de prédio, né? Tem uma mudança, eles jogam fora muita coisa.
E aí eu vou lá e peço autorização, né, tudo documentado, tal, e fotografo o que eu sei que eles vão jogar fora, e imagino, né, que eu imagino, eles sempre afirmam que não vão jogar, mas ou aquilo vai ficar dentro de caixas por anos e anos, ou aquilo vai para o lixo. E graças a isso eu consegui algumas fontes relacionadas. Pode passar, por favor? Bom, no Nordeste, isso aqui é uma criação, né, de um todo, né? Quais seriam as imagens do Nordeste no turismo? Tá? A primeira seria uma imagem do Nordeste natural, então muito pautado nos recursos naturais e paisagísticos. O Nordeste, dentro das segmentações do turismo, ele é caracteristicamente vendido, comercializado a partir do turismo de sol e praia. Então essa é a marca característica do Nordeste. Praias, dunas e todo um ambiente que está vinculado ao litoral, ou em alguns casos, o Rio São Francisco, ou alguns elementos como serras, algumas rotas ou roteiros específicos no meio de uma vegetação característica, como é o caso da Caatinga. Então, essas imagens é do chamado Nordeste Natural. O segundo é o Nordeste Nordestino, né? Aí você tem as características do ser nordestino, como a musicalidade, né? Que vai do forró ao axé, como representativos de uma espécie de uma sonoridade dessa região. A hospitalidade nordestina é uma marca característica na promoção turística do turismo. A alegria, a espontaneidade, a cordialidade, a força e, infelizmente, o estereótipo da preguiça, principalmente vinculado aos baianos. Isso já foi, inclusive, tese de doutorado, né, sobre a questão da construção do estereótipo da preguiça na Bahia. E isso aparece como uma grande marca, né, já que você trabalha tanto, você tem direito à preguiça. E são frases recolhidas na promoção turística criada pela própria Bahia Tussa, que seria a empresa responsável pela promoção lá na Bahia, tá? O Nordeste dos grandes eventos, os festejos juninos, né? Não sei se vocês já pararam para perceber, né? Cada cidade tem o maior São João do mundo, o maior São João do planeta, o maior São João da galáxia. Então, cada um quer fazer um festejo junino maior do que o outro. Sergipe é o país do forró. É o carnaval, e a gente tem inúmeras celebrações, diferentes celebrações do Nordeste, né? E as formas de celebrar esse carnaval, elas são muito diferentes, a depender do que a gente está falando, dentro de uma mesma região, que é enorme. Os festivais de arte, no caso daqui do nosso FASC, do Encontro Cultural de Laranjeiras, você tem uma série de outros festivais. O exótico e do místico, aí as procissões, aí o que a gente chama de turismo religioso, turismo místico e turismo esotérico, né? Culto a santos não canonizados, religiões de matriz afro. E, infelizmente, existe o lugar de sexo frágil, e a ideia de sensualidade, libertinagem e a beleza da mulher nordestina. No Brasil e no mundo inteiro, existiu uma segmentação no turismo, que era chamada de turismo sexual, e o Nordeste se destacou, né, nessa segmentação e, infelizmente, auxiliou na construção de uma imagem estereotipada, negativa, da mulher brasileira e não da mulher nordestina. Então, isso teve um papel, isso foi orientado pelo próprio Estado, né? A própria Embratur orientou esse processo. Então, seriam marcas características dessa imagem do Nordeste no turismo, tá? Então, pode passar? Bom, aí eu trabalho com a questão do imaginário, né? É um conceito muito caro às ciências sociais. Esses imaginários, eles vêm antes, eles são construídos a partir de uma série de coisas. Os imaginários do Nordeste, por exemplo, né? Eles são construídos pela literatura, pelo cinema, pela novela, pela música, pelas minisséries, por uma série de coisas, né? Pela mídia.
E ele acaba gerando um sentimento coletivo, né? Os imaginários coletivos. O que a gente esquece, às vezes, é que mesmo tendo um estereótipo, esses imaginários, eles são dinâmicos. Então, à medida que o tempo passa, esses imaginários, eles podem ser, o estereótipo, ele pode ser reforçado, ele pode ser ratificado, ou ele pode ser retificado, né? Ele pode sofrer algumas fissuras. A gente diz que hoje, principalmente hoje, os turistas, eles começam a sua viagem antes mesmo do deslocamento. Eles já começam a pesquisar sobre as cidades. E como as cidades trabalham um marketing muito significativo, mas, por outro lado, você tem as notícias do cotidiano das cidades na mídia, você tem imaginários distintos. Quem mais vende uma imagem bonita do Rio de Janeiro é a mesma instituição que mais vende uma imagem negativa do Rio de Janeiro, a Rede Globo de televisão. Ela está situada no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e se você pegar uma soma de novelas que teve como pano de fundo, né, a cidade do Rio de Janeiro, o espaço, você percebe que são imagens belíssimas que acabam por motivar a despertar em várias pessoas o interesse por visitar o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, você tem um lugar de violência desmedida que gera um impedimento, né, um distanciamento das pessoas. E aí vem essa frase, né, que é uma frase para que vocês todos reflitam, principalmente aqueles que já vêm participando. Eu vi os outros temas desse evento, né? E nessa frase diz assim: os imaginários do Nordeste fazem o Nordeste ser o que é no universo do turismo, tá? Então, você tem quantos Nordestes você queira ter. Vai depender muito qual Nordeste você está buscando, qual Nordeste você está pesquisando, quais as representações do Nordeste feitas por nordestinos, quais as representações do Nordeste feitas por não nordestinos, quais as representações do Nordeste na década de 20, quais as representações do Nordeste do século XXI. Então você tem inúmeros Nordestes. Vamos lá? As identidades, eu gosto sempre de trabalhar no plural. Então, sempre trabalho com os conceitos. Isso é uma questão, inclusive, de posicionamento político mesmo, tá? É para dar conta da diversidade mesmo. Então, trabalho com o conceito de culturas populares, trabalho com o conceito de identidades. Então, isso é uma condição minha, é uma condição de teoria de base, é uma condição social. Mas eu percebo, nos últimos anos, eu participei de um grupo de pesquisa, que era um grupo liderado pelo professor Fernando Sá, e esse grupo se chamava História Popular do Nordeste, né? Esse grupo, eu não sei se ele ainda existe, mas eu sei que existe a revista, que era vinculada a esse grupo, e a gente fazia inúmeras reuniões. Então, a gente teve a possibilidade de discutir o Stuart Hall e o Homi Bhabha, nas suas primeiras edições, traduzidas aqui para o Brasil, edições da UFMG, da Federal de Minas Gerais. E a gente fez um seminário fantástico sobre os estudos culturais britânicos, e aí trabalhando com diferentes autores, né? Colocamos uma escola teórica, né, que são os estudos culturais, mostramos o quanto essa escola teórica ela está dividida entre pelo menos duas grandes áreas, né? Você tem os estudos culturais franceses de um lado, com o Bourdieu, o Chartier, e do outro lado você vai ter o Michel Foucault, e do outro lado você vai ter esses estudos culturais britânicos. E aí você já vai ter o Williams, você vai ter o Stuart Hall, você vai ter o E.P. Thompson. Então, foi muito interessante, e a partir disso, mudou muito o meu conceito, minha concepção sobre a ideia de identidade. Então, se vocês perceberem, há um uso excessivo diversificado. Você tem conceitos de identidades fluidas, líquidas, móveis, polissêmicas, poliglotas, dinâmicas, em transição, híbridas, complexas e múltiplas. Então, para cada um desses, você vai ter ou uma escola de pensamento ou um autor, né?
as, as identidades elas passaram a ser, inclusive, temas do senso comum. Né? Ela deixou de ter essa questão teórica e passou a ser utilizada no cotidiano das cidades. E você tem o uso das identidades, né, para defender territórios, para gerar conflitos, para promover intervenções urbanas, para tombar, para revitalizar os bens de natureza material, registrar as práticas culturais, caracterizar movimentos sociais e manutenção da memória coletiva. Então, vocês percebam o quanto as identidades, né, o quanto a gente discute a questão das identidades étnicas, identidades do LGBTQ e mais, identidades das chamadas minorias, daqueles que sempre estiveram no subterrâneo da história. Então, isso teve uma efervescência significativa. E o mais engraçado, o mais interessante, é que no momento da globalização é que você tem uma explosão sobre discussão e debate sobre as identidades. Vamos lá? Bom, aí só para mostrar para vocês, eu vou passar isso muito rápido. Existe um evento, né, que é chamado o evento da ANPU, que é o Simpósio Nacional de História, e esse foi o primeiro evento que esse grupo se reuniu, História e Memória do Turismo. Nesse evento, a gente teve a coordenação do professor Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, estava vinculado ao CPDOC à época, e da Aline Montenegro Magalhães, que era orientanda do professor Celso Castro, e eles criaram esse grupo História e Memória do Turismo. Né? Ou seja, foi uma possibilidade de que pesquisadores do Brasil inteiro que estudavam a história e memória do turismo no Brasil, eles pudessem se encontrar. Esse grupo ele se encontra, no mínimo, uma vez a cada 2 anos, e para lá todos acabam levando as suas pesquisas. Sendo que existe ANPU nacional e existe ANPU local, né, ANPU estadual. Então, um ano ANPU nacional, um ano ANPU estadual. E vários desses pesquisadores criaram esses simpósios temáticos, como eles são chamados na ANPU, em seus estados. Então, acabou tendo uma proliferação significativa de livros sobre a história e a memória do turismo brasileiro. Então, se vocês se interessarem, existem algumas publicações, e na própria página da ANPU, vocês conseguem buscar uma série de publicações sobre esses textos, porque os anais ficam lá. Né, os anais de tudo que é produzido na ANPU fica lá na página da ANPU. Pode passar. Eu botei aqui vários cartazes do simpósio, né, do grupo de História e Memória do Turismo. Pode passar. A ideia é que vocês conheçam mesmo. É um outro cartaz. Cada evento, né, tem um cartaz, uma marca. Isso é muito interessante para perceber que a história do Brasil não ficou do turismo no Brasil, né? Ela não está no esquecimento. Existem várias pessoas pesquisando isso, mas aqui em Sergipe ainda esse número é extremamente reduzido. Pode passar. Bom, aqui a gente começa a nossa viagem aqui, né? Por essa questão do turismo no Nordeste. Esse é um cartão de 1920. Um cartão postal de 1920 da Avenida Martins de Barros, vista do Recife Antigo. Como historiador, ele vai em busca das fontes. Algumas das minhas fontes, elas estão em sebos, já que eu trabalho com promoção turística, né? Então, vários desses materiais da promoção turística, eles estão em sebos. O que é que eu quero dizer para vocês? Um cartão como esse, um cartão postal como esse, pode ser um tema de TCC. Ele vai gerar, no mínimo, um artigo científico. Porque você tem toda uma construção, né, de um imaginário de época, do que é esse patrimônio, dos seus usos, a quem esse cartão está direcionado. Existe um selo, existe um carimbo, existe uma paisagem, né, que pode ser interpretada. Boa parte desses prédios foram restaurados e dentro de um processo de enobrecimento do bairro do Recife Antigo, que já foi muito estudado pelo professor Rogério Proença, do Departamento de Ciências Sociais aí da UF. Então, assim, só para vocês terem ideia de que tipo de fontes, né? Eu vou apresentar para vocês uma série de fontes ao longo dessa minha fala, para que vocês possam pensar. O que é que nós tínhamos no Brasil em 20? Nós não tínhamos uma política pública de turismo, isso não fazia parte do Estado, e basicamente isso era orientado por instituições privadas. Pode passar, por favor.
Aqui está o Touring Club do Brasil, né? Ele é fundado em 1923 e é uma espécie de uma associação das pessoas, das pouquíssimas pessoas que tinham carro no Brasil nesse período, carros de passeio. E essas pessoas, elas se reuniam para quê? Elas organizavam mapas, elas organizavam roteiros, elas diziam onde é que tinha um posto que podia abastecer o veículo, elas diziam onde é que tinham hotéis, pousadas, dormitórios, elas diziam onde é que tinham bares, restaurantes, elas diziam onde é que tinham espaços de lazer, o que fazer, espaços para banho. Então, essa é considerada até hoje uma primeira organização do turismo aqui no Brasil, ou seja, um clube de associações, de uma associação de proprietários de carro. Pode passar. A primeira política pública de turismo no Brasil, ela vai começar no governo de Getúlio Dornelles Vargas. Essa política pública estava vinculada diretamente ao Serviço de Inquérito Políticos e Sociais do Departamento de Propaganda, DP, que vai gerar em 39 o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. E o professor Dilton, do Departamento de História, acabou estudando bem esse período. E aí os estados, eles vão criar os seus departamentos estaduais de imprensa e propaganda, e alguns desses estados, eles seguem a mesma estrutura do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. E a gente vai perceber que aqui em Sergipe, esse Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda também tinha o seu Departamento de Turismo. Pode passar, por favor. Em Recife, o departamento é criado em 39 pela Prefeitura do Recife, uma Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo, chamada de DEP. Havia preocupações financeiras já naquela época, e o próprio diretor do departamento, né, dessa diretoria, já dizia que o turismo era uma atividade rentável, e o objetivo central era divulgar a cidade como um produto. Então, ele já via no turismo uma possibilidade de ganho para a cidade. Pode passar, por favor. Aí uma fala dele, né, Manuel de Souza Barros, ele diz: o turismo constituído objeto de venda terá que condicionar uma propaganda permanente, ser anunciado e mantido à vista do comprador potencial. A falta de turistas entre nós decorre sobretudo da ausência da venda organizada do turismo. O americano já estabeleceu essa verdade. Vende-se tudo neste mundo, desde que se possa e se saiba anunciar. Nas entrelinhas, não é isso que o Manuel de Souza de Barros disse à época, mas ao longo dos anos a gente percebe que os planejadores turísticos têm uma percepção significativa do processo. As pessoas dentro do capitalismo, elas são levadas ao consumo. E no turismo, o turista em viagem, ele é um consumidor voraz. As pessoas, quando estão viajando, principalmente numa viagem de lazer, elas acabam por consumir coisas que elas não consumiriam no cotidiano, no seu cotidiano. E elas acabam pagando por essas coisas um valor que é muito superior ao valor que elas pagariam nas suas cidades, nas suas realidades. Então, é algo extremamente interessante. Pode passar, por favor. Aí existe uma relação, que é uma relação que já foi estudada por algumas pessoas. Boa parte dos intelectuais brasileiros, e aqui no Nordeste não foi diferente, eles foram, como é que eu posso dizer? Havia uma orientação para que esses intelectuais criassem materiais de promoção turística das cidades. Tá? Então, em várias cidades brasileiras, a gente vai ter o papel desses intelectuais. O primeiro exemplo é o Gilberto Freire, né, conhecido aí por muitos das suas obras, o Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, um dos maiores intelectuais brasileiros. Ele vai escrever o Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife, de 34, e depois ele escreve um outro guia, que são os primeiros guias turísticos que nós temos, né, da cidade de Olinda, né? E aí ele vai ter uma série de memórias, de vivências, o que é a cidade para ele. Diferentemente dos guias de hoje, se ele tiver que falar mal da cidade, ele fala. Mas, na verdade, é geralmente uma visão muito romântica da cidade, né? E isso a gente vai conseguir perceber mais à frente. Pode passar, por favor. Aí as jangadas da Praia do Pina, em Recife, na década de 40.
E aí vocês começam a construir, né? Até agora eu só postei 2 imagens para vocês. Uma imagem do que é chamado de Recife Antigo hoje e uma imagem das jangadas da Praia do Pina, né? Quais são os imaginários do Nordeste construídos ao longo da história pela promoção turística do Brasil? Tá? Essa é a pergunta que vocês precisam ter uma breve resposta no final, certo? Para vocês perceberem se a minha tese, né, a minha hipótese, de que o Nordeste turístico ele é muito mais diverso, múltiplo, do que o Nordeste estereotipado da seca, da fome, do misticismo, da migração. Então, a gente lançou aqui uma boa hipótese para ser estudada. Vamos lá? Gilberto Freire tem uma essência do tropical, a cidade é verão quase o ano inteiro, a luz, o sol, o clima, a temperatura de fase de Recife, um lugar único, específico, que precisa ser visitado. Fala do mercado de artesanato, da medicina folclórica, do cigarro de palha, dos tipos populares, que falam pernambuquismo bravo. Né? Então, essa coisa das identidades, ela se faz muito presente. Né? O que é meu, o que é específico, qual a característica do pernambucano, do sergipano, do cearense, do baiano. Então, isso se faz muito, muito específico. Aparecem muitas religiões de matriz afro, a influência dos negros, dos índios e portugueses no Carnaval de Recife, os grupos folclóricos, as lendas rurais e urbanas. Para vocês terem uma ideia, trazendo para os dias de hoje, a Secretaria do Estado do Recife, do Turismo do Recife, pegou a obra de Gilberto Freire, uma rua lá que eles falam sobre os fantasmas, que era uma rua cheia de fantasmas e tal, e elas criaram o roteiro dos fantasmas do Gilberto Freire. Então, existem verdadeiros roteiros criados a partir dos passos de Freire na cidade de Recife e na cidade de Olinda. Tá? Pode passar, por favor. A Bahia, na década de 40, você tem um conjunto dos chamados guias de baianidade, né, uma série de livros publicados como guias turísticos, especializados da cidade. E aí eu cito aqui o Jaime Góes, Festas Tradicionais da Bahia, o Carlos Torres, a Bahia Cidade Feitiço, o Jorge Amado com a Bahia de Todos os Santos. Vocês vão perceber todos intelectuais e todos trabalhando numa ideia de promoção do turismo da cidade. Pode passar, por favor. Isso mesmo, a Mariana está falando aqui que tem um roteiro do passeio catamarã no Recife Assombrado. Isso mesmo, Mariana. Perfeito. Aí, só para vocês entenderem um pouco das capas, são edições dessas capas, tá? Da Bahia Cidade Feitiço, aí, Festas Tradicionais da Bahia. Então, desses que eu chamei de guias de baianidade. E vocês percebam já na Bahia, né, a importância da religião, o diálogo entre uma religião afro com a religião católica, né, as igrejas, a lavagem das escadarias da igreja, a figura da baiana. Então, o quanto isso se faz presente nessas obras, pode passar, por favor. As obras do Jorge Amado em 2 edições, né, a Bahia de Todos os Santos, em 2 edições, ver todo esse encontro dos diferentes grupos religiosos, né, diferentes matrizes religiosas na Bahia, a Bahia, a cidade vista do alto, né, as torres da igreja, depois uma claríssima cena, né, do Jorge Amado, né, a ideia da prostituta, dos becos, possivelmente no Pelourinho, a Baiana do Acarajé ao fundo, né, então isso é um cenário significativo numa promoção turística, principalmente da cidade de Salvador. Mas esse discurso da baianidade, que é concentrado numa perspectiva afro-brasileira e muito centrado em Salvador, a gente vai perceber que ele é uma política de Estado, tá? A gente está vendo aqui que ele vai iniciar na década de 40, nós estamos em 2020 e essa política de Estado ela permanece, é uma promoção muito forte e tem uma continuidade independente de quem seja o governador do Estado ou os prefeitos das diferentes cidades da Bahia. Pode passar, por favor. Bom, eu não vou ler todo, tá? Mas é um fragmento, essas obras são muito interessantes. E ele vai exaltar, né, a ideia do baiano, e aí vai dizer por que as pessoas querem ir à Bahia e conhecer os baianos, né? Apesar dele falar que
baiana, quem nasce na Bahia, na primeira frase aí, ele vai dizer logo embaixo que tem gente que já conseguiu seu passaporte de baiano e outros jamais conseguirão, porque não preenchem as condições necessárias, já que essas pessoas não têm balangandãs e para subir até o Bonfim, né? Elas não vão até o Bonfim. Então é claramente uma relação entre promoção turística e identidade cultural, e a gente pode fazer estudos dos mais variados sobre essa relação. Pode passar, por favor? Aqui algumas imagens da ladeira do Pelourinho, Igreja São Francisco, então todos esses fazem parte do meu acervo. Tudo isso foi adquirido em sebos e para esses estudos que eu faço, né, que eu venho fazendo. Então muitos estão perdidos por aí, né? É tanto que os preços eles são os mais distintos possíveis, né? Então você tem postais desses que custam R$ 5 e postais que custam R$ 250. Então só para você ter ideia desse entendimento, né? Pode passar, por favor. Aí uma imagem que é muito significativa, né? É uma capa da revista Manchete. Eu não sei se todos vocês aqui já ouviram falar nessa revista, mas essa revista é uma revista de circulação nacional. Ela teve a sua ascensão aí até a década de 80, mais ou menos. É uma revista que ficou marcada, né, por uma difusão dos carnavais, mas também tinha um trabalho significativo com a política. E essa imagem, para mim, ela é muito emblemática, né? A gente está num período conhecido como período desenvolvimentista, e Jânio Quadros dizendo, né, na manchete, chegou a hora do Nordeste. E quando você abre a revista, né, você vai perceber que a hora do Nordeste, ela estava, nesse momento, dividida em três grandes fatores. A primeira era o petróleo, também chamado nas revistas de ouro negro. A segunda era um poder de compra, né, um poder de inserção no mercado gerado pelo Banco do Brasil. E a terceira era o turismo. O turismo, se o petróleo era chamado de ouro negro nessas revistas, o turismo era ou a indústria sem chaminés, ou para alguns a indústria azul. Agora, de onde isso foi retirado, honestamente, eu não sei. Mas é muito comum encontrar nesse material essas questões. Pode passar, por favor. E aí vem a partir da euforia do petróleo no Nordeste brasileiro, né, crescimento primeiro de estradas, ferrovias e portos, a Sudene, né, começa a injetar dinheiro no Nordeste brasileiro, e você tinha, por parte do Estado, um estímulo ao financiamento e à construção dos meios de hospedagem e equipamentos turísticos. Então, o Estado chegava a dar o terreno, financiava a custo zero, sem juros, e dava um prazo de carência de 5 a 10 anos para que aquele que pegou o empréstimo pudesse pagar, para que as pessoas investissem, por exemplo, em hotéis, em bares, restaurantes, casas de espetáculos ou coisa do tipo. Pode passar, por favor? Aí vem um clássico, um intelectual sergipano, nascido em Aracaju, Mário Cabral, bacharel em Direito, seguia muito uma tradição, né, da Faculdade de Direito, que era uma base, né, da formação dos intelectuais sergipanos desde o século XIX. Vai elaborar aqui o roteiro de Aracaju, né, e quem já leu esse livro sabe muito bem do que eu estou falando, e quem não leu, vale muito a pena, né? É um livro que você lê numa sentada só, e é uma delícia, né? A leitura dele é uma coisa, assim, fantástica. Porque o Mário Cabral fala como se ele estivesse conversando com uma amiga imaginária, uma amiga que ele gosta muito, uma paixão, seja lá o que for. E ele começa dizendo, venha querida e eu lhe mostrarei a cidade de Aracaju. Deixe, querida, que eu lhe mostre a minha cidade. Irei amando a você e amando a minha terra. Isso é Cabral. Em Cabral, tudo é lindo em Aracaju. É uma coisa assim espetacular, até um determinado momento do vídeo,
Mas assim como os outros faziam, como o Freire fez e como Jorge Amado fez, ele também, na hora de fazer críticas à cidade, ele fazia. Então, ele dizia que as pessoas podiam ir à feira, mas que tivesse cuidado com o que ele chamava de os índios. Os índios eram os capitães de areia, né, de Amado, e os índios eram, como era chamado, crianças que ficavam ali rodando pelo porto e que de vez em quando faziam pequenos furtos, às vezes até só retiravam um tomate, uma batata, alguma coisa das sacolas das pessoas. Mas ele pedia para ter cuidado com isso. Fala do sistema de transporte, fala de uma série de coisas. Mas geralmente, tudo em Sergipe, o céu de Sergipe é mais bonito, de Aracaju é mais bonito, o sol de Aracaju é mais bonito, tudo é mais bonito. Pode passar, por favor? Aí eu falo, né? Em Cabral, o feio se torna belos, excluídos, incluídos, o comum vira exclusivo, específico e inigualável. O céu de Aracaju tem todos os tons de azuis, né? Isso é uma fala dele. E para Cabral, o céu mais bonito, mais lindo do mundo. Na noite da capital sergipana, o visitante poderia até alcançar uma estrela e levá-la como lembrança de Aracaju. Imagine você vir a Aracaju e levar como souvenir, né, uma estrela. O céu era tão estrelado, né, você podia pegar uma estrela com a mão e levar de lembrança. Você imagine que imaginário é construído. Né? Se você fizer isso hoje, você vai preso, né, por prometer uma coisa que você não pode cumprir. A gente percebe já a presença da palavra turista em diversos fragmentos da obra do roteiro de Aracaju. É uma literatura, na verdade, uma coisa fantástica. Pode passar, por favor. Em 66 é criada a Empresa Brasileira de Turismo, um decreto-lei 55, e aí ele começa a ser o coordenador de todas as ações públicas e privadas no setor de turismo no Brasil. E aí toda a parte de financiamento, incentivos fiscais, fica com a responsabilidade da Embratu, que está diretamente vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ter, no período da ditadura militar, o surgimento de um representante político muito simbólico, que é o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. E ele, de fato, ganha uma força muito grande. Né? Aliás, esse período da ditadura militar é um período que é possível fazer várias análises comparativas, respeitando a contextualização e não cometendo anacronismos, com variadas ações do governo Vargas. Tá? Mas a gente consegue perceber claramente o quanto a CM transforma essa baianidade numa política de Estado. E há uma utilização da produção imagético-discursiva como elemento da consolidação do carlismo. E o carlismo perdurou até a morte do ACM. Né? O ACM virou quase que uma divindade, né? Na Bahia, claro, como toda divindade, podia ser amado ou odiado, né? Mas ele tem uma aceitação muito grande. E essa política de Estado passa a dar uma sustentação muito grande ao turismo na Bahia. E se vocês perceberem, vamos pegar a Bahia, por exemplo. A Bahia tem mais de 500 municípios. Quando você constrói uma imagem que é representativa de todo o Estado, o que é que acontece? Você vai eliminando uma série de características específicas das cidades baianas. Né? Você cria uma imagem e na construção dessa imagem, quer queira, quer não, é uma imagem que determina o que deve ser lembrado e determina o que deve ser esquecido. Tá? Então, é óbvio que a gente tem realidades completamente distintas no estado da Bahia. Mas, na promoção turística, existe uma imagem, uma bandeira a ser levantada, e ela permanece há mais de 60 anos. Pode passar, por favor? Aí cria, né, a Bahia Tulsa, um periódico oficial da Bahia, que depois da própria, o Viver Bahia, a empresa baiana, aqui não existia ainda, né, mas aqui vai se chamar Ensetur, a empresa sergipana de turismo, na Bahia vai se chamar Bahia Tulsa. E ela cria uma revista Viver Bahia. E aí já tem uma metáfora do modo como vivem os baianos, né? E aí tem uma representação de vários elementos da baianidade, o que eles consideram como baianidade. Você pode passar, por favor? A gente vai ver algumas capas, né, da revista, e você percebe isso aí, ó. Isso é de 73, o Viver Bahia de novembro. Esse aí é considerado pela revista um elemento significativo da baianidade. Então, vocês percebam a força de uma política de Estado
a força da construção de um imaginário, a força de um discurso. E mesmo assim, a gente percebe que a Bahia não está, por exemplo, livre dos preconceitos, né? Não está livre de uma discriminação étnica, não está livre, longe disso, né? Mas o quanto isso é forte e o quanto isso tem um papel significativo na promoção turística do Estado e é um fator motivador do deslocamento, principalmente para as cidades do Recôncavo, para a cidade de Salvador e para tantas outras cidades da Bahia. Pode passar, por favor. Eu adoro essa capa, né? Nem tudo nesta terra é hot dog. Quem gosta do patrimônio e já teve acesso ao dossiê do patrimônio do Saber Fazer Acarajé, lá na Bahia, né? Pode perceber que o acarajé era vendido, né, por baianas, tinha uma relação direta com as religiões de matriz afro, e eles eram vendidos os bolinhos separados, e aí chegam os estadunidenses lá, né, e eles pedem para fazer o acarajé que nem hot dog, abrir o acarajé, colocar o recheio dentro. Então isso foi uma mudança feita na prática, né. E aí vem essa campanha de 76 do Viver Bahia, né, nem tudo nessa terra é hot dog. Muito interessante, a valorização da baiana, do acarajé, de uma comida que eles chamam de afro-baiana. Então, isso é muito forte na Bahia até hoje. Pode passar, por favor. Baianas típicas, mais um postal. Pode passar. Representações significativas, né, de artistas baianos. Então, essa ideia do axé, ela já veio bem antes, com Dorival Caymmi, com Caetano Veloso, Ederaldo Gentil. Então, outros artistas que simbolizaram outros movimentos, como a música de protesto, que tem essas suas representações, a Tropicália. Então, pessoas que se destacaram na música popular brasileira, no cenário nacional, eles passaram também a trabalhar com a imagem dessas pessoas na promoção turística da Bahia. Pode passar, por favor. Veja essa citação, né, da Viver Bahia. A Bahia é uma aventura sem começo e sem fim. Quem conhece passa a viver uma eternidade de misticismo e magia. A imagem dos seus casarios, das suas ladeiras, do seu mar, das suas festas populares. A alegria do seu povo hospitaleiro, do seu samba de roda, do seu berimbau rouco e do dançar de pernas e braços na capoeira. Então, esses são todos elementos, né, da promoção turística vinculados diretamente ao que eles consideravam como identidade baiana. E não tenha dúvida, por trás de toda essa construção, você vai ter a presença dos intelectuais nesse processo. Pode passar. Aí vai falar um pouco dessa questão dos deuses, que vem da África para o Brasil, falar das festas do Senhor do Bonfim, festejar São Jorge, Iemanjá, louvar Nossa Senhora dos Navegantes. Aí ele fala do sincretismo religioso, o quanto isso está atrelado a uma ideia do encontro dos negros que foram escravizados, né, em diáspora, vindo no encontro com os índios que aqui estavam, que também passaram por um processo de escravização. Então, é um texto muito interessante. Pode passar. Aí um símbolo dentro da obra do Jorge Amado, de 77. Essa obra toda ela é desenhada à mão, e as ilustrações, né? E aí um típico cortejo de afoxé, com a representação, vocês podem perceber, dos índios logo à frente, e a representação do negro atrás dos índios, né? E aí tem o estandarte, tem a representação dos deuses africanos, então uma série de coisas desse tipo. Pode passar, por favor. Em Sergipe, a criação da Insetur em 72, Carlos Magalhães está vivo até hoje, conhecido aí como radialista, desportista sergipano. Tem Márcio do Magá, né, quem gosta de futebol em Sergipe, aí possivelmente já escutou o Carlos Magalhães. Ele é o primeiro presidente da Insetur, né? E ela vai seguir muito o modelo que é implantado pela Embratur e que vai ter de empresas de turismo em outros estados. Pode passar, por favor. Aqui o interior de uma revista chamada Quatro Rodas. Eu não sei se vocês conhecem essa revista, mas ela era uma revista, né, antes do Google, né, e de todos os aplicativos e das redes sociais de internet. Ela era uma revista quase que obrigatória, né, para as pessoas que iam viajar. Essa é a primeira versão da revista Quatro Rodas sobre o Nordeste.
intitulado Os Caminhos do Nordeste. Então, os jornalistas pegaram lá de cima, né, lá do Rio Grande do Norte, e eles desceram até Sergipe, de carro, e aí eles iam parando e apontando, né, o que é que poderia ser visto em cada cidade. Aqui em Sergipe, a gente consegue perceber, a visitação foi feita em Aracaju, Estância, São Cristóvão, Laranjeiras e na Barra dos Coqueiros. Né, lá ali na Ilha de Santa Luzia, eles foram até a Praia de Atalaia, que durante um tempo foi considerado um espaço de comunidade hippie. Né? Então, era uma coisa muito interessante. Pode passar, por favor. Esse livro é fantástico, para mim é uma das publicações mais bonitas que nós temos em Sergipe. Ele foi todo organizado pelo professor José Anderson Nascimento, que até hoje é o presidente da Academia Sergipana de Letras. Todo ele é desenhado à mão pelo Tom Maia, e dentro você tem a Tereza Regina de Camargo Maia, que faz a tradução do texto para o inglês e para o espanhol. É fantástico. Você tem edições dessa obra na Academia Sergipana de Letras, no Instituto Histórico Geográfico, na Biblioteca da UFES, né? Eu encontrei pelo menos nesses 3 espaços, mas eu acredito que você tenha edições em outras instituições. Vejam dentro, pode passar, por favor, para a gente ver dentro. Houve um trabalho de vender Sergipe turisticamente em 1979, basicamente a partir do seu patrimônio cultural material, que era chamado de patrimônio histórico e artístico aí. Então, o que vai ter dentro desse livro, basicamente, são casarios, prédios, igrejas. Então, são construções públicas e privadas, geralmente vinculadas ao barroco, aos grandes proprietários de terra, à Igreja Católica, né, ao Estado, e eles criam uma narrativa significativa do patrimônio histórico e artístico sergipano, né, como transformando esse patrimônio em atrativo turístico. Pode passar, por favor. Aí outro exemplo, né, ali da Praça São Francisco São Cristóvão, é todo desenhado. Pode passar, por favor. Aí também São Cristóvão. Pode passar, por favor. Aí vem a década de 80, governo João Alves, né? E aí da história do turismo, né? Não é nossa proposta aqui, mas só para vocês entenderem, as nossas pousadas e nossos hotéis em Aracaju, por exemplo, todos eles estavam concentrados no centro da cidade. Então a gente tem pousadas, hotéis, dormitórios desde o século XIX, não hotéis, né? Dormitórios e meios de hospedagem em Aracaju desde o século XIX. No final do século XIX você já encontra isso aí. E aí, com o passar do tempo, surgem as pousadas e surgem os hotéis. E também eles vão se concentrar no centro da cidade. Hotel Marose, e depois o Hotel Brasília, o Hotel Palace, né, que já é bem mais recente, já é desse período do início da ditadura militar. E aí, com o governo João Alves, há uma política de valorização da praia. E aí Aracaju começa a ter, desde a década de 70, né, vale a pena destacar que o primeiro hotel era chamada Praia Balneária de Atalaia. Houve uma tentativa de se construir um balneário na Praia de Atalaia, que não deu certo, mas desde a década de 70 você tem a construção do Hotel Beira-Mar, ali na Praia de Atalaia, 74, se não me falha a memória. E aí na década de 80 você vai ter uma média de uns 4 hotéis aqui em Aracaju. E esses hotéis, eles vão estar divididos basicamente entre o centro, só o Hotel Palace, né? A saída da cidade, o Jacques Hotel, e aí o Hotel Brasília permanecia ali no centro, aquele grande hotel, e aí cá vem o Hotel Beira-Mar. Aí no caminho tem a construção de mais um hotel, e aí vão surgindo, né, o Hotel Parque dos Coqueiros, o Aracaju Praia Hotel. Aí esses hotéis começam a surgir, e aí a explosão desses hotéis na orla vem com a construção da orla da Praia de Atalaia. Aí um cartaz de promoção turística, esse cartaz é do acervo da professora Verônica Nunes, e ela acabou me passando esses cartazes, né, quando ela soube que eu estava pesquisando essa coisa da história do turismo.
e aí está comigo, né, esse acervo está comigo. Vocês podem perceber aí já, veja que coisa interessante como esse imaginário ele é dinâmico, né? Se vocês pegarem uma promoção turística do Estado hoje, é impossível, se ele for trabalhar com alguma renda, que ele não trabalhe com a renda irlandesa, por causa de todo o processo de registro da renda irlandesa com patrimônio cultural e material nacional. Se vocês perceberem, nas promoções turísticas da década de 80, a renda irlandesa não aparece. Então, você vai ter renda ED, você vai ter renda de birro, você vai ter uma série de outras rendas, até crochê e coisas do tipo. Mas você não tem a presença da renda irlandesa. Né? Então, você vai ter imagens sacras, você vai ter, caracteristicamente, o Beto Pezão, né, sendo representado aí por suas obras, a figura do pescador e tal, tal, tal. Pode passar. A imagem de uso das culturas populares, né? Aí uma representação do São Gonçalo e ver que coisa, né? Venha viver Sergipe, né? E esse do viver, vivenciar, experienciar, isso é muito atual, né? Isso é o que o turismo vem discutindo hoje, né? O quanto as pessoas querem novas experiências, novas vivências, então isso é muito atual. Pode passar, por favor? A ideia do caranguejo, né? Construção como um elemento da gastronomia sergipana, o coco da Praia da Atalaia. Pode passar, por favor. Aí vem uma parte, infelizmente, né, que ela já aconteceu, de trabalhar com turismo sexual aqui. E, para nossa sorte, ou ironia do destino, ou seja lá o que for, o Sergipe não ficou reconhecido como um destino de turismo sexual, mas que foi trabalhado, foi. Pode passar, por favor. Tá aí, né? Os monumentos da Bahia, da revista Quatro Rodas. Então, eu acho que a imagem fala por si só. Vocês estão vendo aí a presença de um único monumento, né? Em várias imagens do que eles chamam de monumento, né? Tem, para disfarçar, tem um prédio que aparece na borda, mas não é o foco, né? Pode passar, por favor. Esse de Sergipe, patrocinado pelo TEBA. Se vocês olharem na margem esquerda, lá embaixo, tem a marca da Insetur, da empresa sergipana de turismo. Isso é uma foto que, teoricamente, é para vender a Praia de Atalaia. Tá? Vê o texto. Sol com muito amor. Tudo nessa modelo fala. E nas minhas pesquisas eu descobri, inclusive, quem é essa modelo. Né? E ela sabe que eu tenho essa imagem, tal, tal, tal. E ela não tem esse cartaz. Né? E não sei como o Sergipe saiu da rota do turismo sexual. Não aconteceu com o Sergipe o que aconteceu com o Ceará, especificamente com Fortaleza, ou com especificamente Natal, por exemplo. Né? Salvador também teve uma febre dessa questão do turismo sexual, mas que nós, os planejadores daqui, se esforçaram para botar Sergipe na rota, eles se esforçaram. Vamos lá? Bom, aí a gente já está na fase final. Isso é uma teoria, né, um conceito que eu criei. Esse conceito se chama de identidade de consumo. É a ideia. Eu trabalho com um conceito de consumo bem amplo, não é um consumo com a ideia de troca apenas de dinheiro por mercadoria. É um consumo que ele pode ser visual, um consumo que ele pode ser tátil, um consumo que ele pode ser sonoro. A gente parte do princípio que as cidades podem ser consumidas, que as pessoas podem ser consumidas. A gente parte do princípio que as cidades têm cheiros, as cidades têm sabores, as cidades têm cores. Então, esse conceito de consumo é extremamente amplo. E o conceito de identidades é que ele surgiu, esse conceito, a partir de uma frase super comum. As pessoas, quando chegam no destino turístico, elas podem perguntar a um motorista de táxi, a um cobrador de ônibus, a um policial, a um orientador de um museu. Elas podem perguntar o que é de vocês, o que é característico de vocês, o que é que vocês fazem aqui, o que é que vocês comem, aonde é que vocês comem, né? E aí veio essa coisa, juntando com tudo aquilo que eu já havia pesquisado, do quanto as identidades elas são transformadas em atrativo turístico e elas despertam o consumo nos outros. É óbvio que eu não estou falando de um consumo antropofágico, né? Eu estou falando desse tipo de consumo
em que você quer vivenciar e quer experienciar o que é característico, o que é específico, o que é identitário, o que é representativo, o que é o patrimônio cultural imaterial ou imaterial do outro, tá? Vamos lá? E aí, a ideia é justamente essa, de vender o específico, de vender o tradicional e de vender o autêntico, tá? Pode passar, por favor. Consumir as identidades de consumo é consumir simbolicamente o outro. O turista quer ser mais um da comunidade, ele quer saber fazer, ele não quer ser o estranho. E aí vem dentro das novas experiências no turismo, né, do turismo criativo e turismo de experiência, trabalhando com a economia criativa. E há um sentido cultural, econômico e simbólico no consumo, ele gera distinções. Então, hoje, cada vez mais, a pessoa tem a capacidade de olhar a cidade pela lente de um celular, de um smartphone. Pessoas chegam a tirar 1.000 fotos, 2.000 fotos em um dia de passeio por uma cidade. As pessoas fotografam tudo e quando elas chegam no hotel ou chegam em casa, que elas vão saber o que é. As pessoas postam em tempo integral, né, ao vivo. E isso gera um capital social. Isso gera uma distinção. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas precisam muito disso, né? É a publicização da vida privada. E essas pessoas acabam vendendo o destino, positiva ou negativamente, mas os destinos são vendidos sobre o olhar dessas pessoas. Todos nós somos fotógrafos. E sociologicamente falando, o mais interessante agora é que as pessoas aparecem nas fotos, né? As fotos, elas são selfies. No primeiro plano tem você e atrás de você tem um monumento, tem o grupo, tem a coisa que você quer mostrar, mas o primeiro plano é você. Você tem que provar para os outros que de fato você está ali. Isso é uma outra discussão, daria mais uma tarde de debate. Pode passar. Agora só algumas imagens. Existe um evento, né, chamado Turismo Sertanejo, para discutir os usos do sertão no turismo. E é interessante porque aparece um outro sertão, que não é esse sertão estereotipado no turismo. Inclusive, alguns personagens do sertão, alguns movimentos do sertão, eles são ressignificados. Esse simpósio atrai pessoas do Brasil inteiro, até pessoas de outras partes do mundo. Lembrando que o sertão não fica concentrado apenas no Nordeste, né? Você tem sertão além do Nordeste. E lembrando que o sertão não é só chão rachado, né? A gente tem inúmeros, múltiplos sertões e o turismo trabalha com essa multiplicidade. E aí eu trago uma série de promoções turísticas desse sertão e alguns souvenirs para a gente refletir, tá? Pode passar, por favor. Já estou acabando. Esse é o sertão de Sergipe, que é vendido pela Insetur, pela Secretaria Estadual do Turismo. Esse é o nosso sertão, é o sertão do Cânion do Xingó, certo? Pode passar, por favor. O Cariri Paraibano, foi pego um livro do Ariano Suassuna, acho que é a Pedra do Reino, e eles fizeram um roteiro a partir da Pedra do Reino. Pode passar, por favor. A Rota do Cangaço, você vai ter Rota do Cangaço em Pernambuco, você vai ter Rota do Cangaço na Bahia, você vai ter Rota do Cangaço em Sergipe, algumas mais efetivas, outras menos efetivas, mas você tem o uso do cangaço, e é aquela discussão antiga, se o cangaço estava vinculado apenas à imagem de Lampião, se Lampião era bandido herói, isso tudo vai por água abaixo. O cangaço agora é um objeto de consumo do universo do turismo para a promoção turística, é um atrativo turístico. As pessoas devem visitar as áreas do cangaço, as pessoas devem consumir o que é do cangaço, as pessoas devem se sentir como cangaceiro por um dia, as pessoas devem fazer trilhas da mesma forma que os cangaceiros, se vestir como os cangaceiros, então toda a discussão gira em torno disso. Pode passar. A Grota do Angicos, né? Então, todos os anos tem uma missa aí na Grota do Angicos. Esse ano, por causa da pandemia, a missa foi virtual, realizada no Museu da Gente Sergipana. O Museu do Sertão, lá em Piranhas. Na Grota do Angicos tem uma trilha, que é feita com condutores, e é feito um trajeto para se chegar até a grota. E aqui nesse espaço, a depender do grupo que faça, né, tem um grupo de guias
de piranhas, que eles se vestem como cangaceiros, eles encenam. Tem um grupo de chachado em Poço Redondo, eles também trabalham muito com a temática do cangaço. Então, há toda uma relação nesse processo. Pode passar. Alguns souvenirs, para vocês perceberem a ressignificação do cangaço. Se para muita gente o cangaço era sinal de bandido, ou até mesmo de um banditismo social, ou algo violento, as pessoas compram as representações dos cangaceiros e levam para casa de diferentes formas. Em camisas, em bonés, em esculturas, em artesanato, seja lá o que for. Pode passar. Aí, souvenirs a partir de canudos de Antônio Conselheiro, livros de cordel, tudo isso acaba se tornando no universo do turismo souvenirs. Ali é um jogo aqui é um jogo de xadrez, utilizando dos membros de um lado do Arraial de Canudos e do outro da força, né, que foi lá lutar para a mando do Estado. Então, é uma peça muito emblemática, muito significativa, né? O turista pode levar para sua casa, pode passar. Rota do Vinho, em Juazeiro e Petrolina. A gente está falando do sertão nordestino. A gente está falando de perímetros irrigados. A gente está falando de vinho, vinho de todos os tipos, de espumantes, vinhos tintos, vinhos brancos, vinho rosé. Uma coisa, um PIB elevadíssimo nessa região por causa dessa produção do vinho. E não se produz só uva, você tem produção de morango, produção de uma série de outras frutas. Você teve uma melhoria nas condições, mas também você teve uma especulação imobiliária, você tem uma concentração de riquezas. Mas isso é o sertão nordestino, para o turismo. Pode passar. E aí a gente encerra, né? Os atores sociais vinculados ao universo do turismo auxiliaram na reinvenção do Nordeste brasileiro. E aí você pode falar na reinvenção do sertão, você pode dizer que pode lançar o olhar sobre o que você quer especificamente. O turismo auxiliou na construção do imaginário do Nordeste brasileiro como região polifônica, policromática e multicultural. O Nordeste é inventado e reinventado cotidianamente. Então, você tem quantos Nordestes você queira ter, basta que você procure as representações sociais, o imaginário. Você tem trabalhos de iconografias, você tem trabalhos com narrativas, com imagens, com filmes, com uma série de coisas que o turismo pode lhe fornecer, tá? Então é isso, foi essa viagem mesmo, e espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma. Fico à disposição, aí estão os meus contatos, o e-mail e as duas contas no Instagram, o @DeniAzevedo e o @Sergipanidade79. A gente vai divulgando as coisas de Sergipe, produzindo materiais. Recentemente organizamos a temporada gastronômica Sergipanidades, organizamos saraus gastronômicos, espaços para artistas, música, artesanato, poesia. Então, assim, a gente vem também contribuindo um pouco com essa cena cultural e mostrar que a universidade não é só cara no livro, né, e publicações de artigos científicos, mas a universidade, ela também é arte, ela também é artesanato, ela também precisa sair dos seus muros, ela também precisa dialogar com a escola pública, ela também precisa dialogar com artesãos, com marisqueiras, com cooperados, né, de diferentes cooperativistas, pescadores, com mestres de cultura popular, com cordelistas. A universidade precisa ser mais universal, né? Então, obrigado, fico à disposição aí para dialogar, para perguntas, qualquer coisa do tipo. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez ao professor Dênio e também a vocês que participaram aqui do evento com a gente. O Pet História agradece a participação de todos, espera contar com a presença de vocês nas próximas iniciativas do programa, né? E caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma pendência com a gente, é só entrar em contato através do e-mail petufshistoria@gmail.com ou através do Instagram, @pethistoriaufs. Se o professor Dênio quiser fazer uma última fala, fica à vontade. Então, agradecer aí mais uma vez pelo convite, pelos elogios, e dizer que estou à disposição do Pet História.
sempre que puder e quiser, pode contar com a gente. A gente está ou no departamento de turismo ou lá no mestrado em culturas populares. E também a gente pode fazer ponte com outros professores que têm outros trabalhos também muito interessantes e vão passeando aí pela história, pelo patrimônio. E o que vocês quiserem aí, a gente está à disposição, tá? Então, boa tarde a todos, tenham um ótimo final de dia e até a próxima.